Continuando a resolução do problema que vimos no vídeo anterior, vamos agora em busca do vetor polarização elétrica. Em vídeos anteriores, vimos que o vetor polarização elétrica corresponde a QE, ε0, vezes o vetor campo elétrico. Como nós estamos falando da polarização de um material dielétrico, essa expressão é válida apenas no intervalo compreendido entre Azinho e Bzinho, região na qual o material dielétrico polarizado se encontra. Nessa mesma região, o campo eletrostático, E vetor, conforme vimos no vídeo anterior, é dado por Qzão sobre 4πr² na direção do versor Rzinho. Relacionando essas duas expressões, podemos enfim obter o vetor polarização elétrica. Ele é dado por QE, ε0 vezes a carga Qzão sobre 4πr² na direção do versor Rzinho. Observe nessa expressão que o vetor polarização elétrica possui a mesma direção e sentido do versor Rzinho, pois a carga Qzão é positiva e os demais termos também. Portanto, nessa região do material dielétrico polarizado, o vetor polarização elétrica está nessa direção e sentido. Aqui, por exemplo, nessa direção e sentido. Aqui, nessa direção e sentido, e assim sucessivamente. Muito bem? A partir da expressão do vetor polarização elétrica, nós podemos obter a densidade volumétrica de cargas elétricas ligadas no interior do material dielétrico polarizado, tomando o negativo do divergente do vetor polarização elétrica. Eu coloquei o sinal de menos do lado esquerdo da igualdade. Para fazer isso, nós devemos fazer o produto escalar do operador diferencial vetorial del com o vetor polarização elétrica. E, portanto, nós devemos expressar o vetor P em função de x, y e z, escrito por meio dos versores I, J e K. Para fazer isso, eu vou fazer uma pequena modificação nessa expressão. Eu vou multiplicar e dividir por Rzinho. Aqui aparece Rzinho ao cubo. Rzinho vezes R versor corresponde ao vetor R. Desta forma, fica mais fácil expressar o vetor polarização elétrica em função de x, y e z. Muito bem. Bom, a partir dessa expressão, vamos recordar que o vetor Rzinho corresponde a x, i versor mais y, j versor mais z, k versor. E Rzinho apenas corresponde ao módulo do vetor Rzinho. E ele é dado pela raiz quadrada de x² mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Muito bem? Então observe as duas igualdades e com isso podemos obter o vetor polarização elétrica. Ele é QE ε0 Qzão sobre 4πε vezes, aqui nós temos o vetor R dividido pelo seu módulo elevado ao cubo. Elevando o seu módulo ao cubo, aqui aparece 3/2. Muito bem? Consequentemente, nós vamos obter x inversor sobre x² mais y ao quadrado mais z² elevado a 3/2 mais yj versor sobre o mesmo termo mais z k versor dividido por
fica o x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Perceba que o vetor polarização elétrica possui uma componente px na direção do versor I, mais uma componente py na direção do versor j, mais uma componente pz na direção do versor k. Muito bem. Vamos simplificar essa representação chamando essa fração de ômega uma constante. Desta forma, a componente px é ômega vezes x sobre x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Da mesma forma, py corresponde a ômega y sobre este termo elevado a 3 meios e pz corresponde a ômega z sobre este termo elevado a 3 meios. Muito bem. A partir de agora, nós vamos em busca da densidade volumétrica de cargas elétricas ligadas. Vamos efetuar esse produto escalar. Com isso, obtemos del de px mais del y de py mais del z de pz. Eu vou calcular apenas uma derivada parcial e a partir do resultado obtido, as demais saem mais facilmente. Então vamos começar com a derivada parcial em relação a x da componente px. Então nós vamos fazer o de baixo vezes a derivada do de cima em relação a x menos o de cima vezes a derivada do de baixo em relação a x. Então, regra do expoente, 3 sobre 2, que multiplica x quadrado mais y ao quadrado mais e quadrado, 3 meios menos 1 meio, regra do expoente, vezes a derivada em relação a x de quem está dentro. Então, 2x, derivada de x quadrado. O numerador fica dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, nós temos x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Elevando esse termo ao quadrado, ele fica elevado ao cubo. Nós podemos simplificar 2 com 2 e a partir de agora, vamos observar esses dois termos. Eu vou jogar esta soma elevado a meio para o denominador. Consequentemente, eu tenho que fazer isto também neste termo que aparece no numerador. Consequentemente, eu vou ficar com a soma elevada à primeira potência, já que este termo vai para o denominador. Com isso, eu posso apagar este termo e deixar apenas o x aqui. Muito bem. Este termo vem para o denominador, consequentemente o expoente muda de sinal. Esse produto nos dá a soma elevado a 3 menos 1 sobre 2. Isso nos dá 5 meios. Muito bem. Então, observe o resultado obtido. Então, aqui nós temos 3x. Muito bem. Vamos melhorar essa fração. Observe o seguinte. Aqui, o Rzinho corresponde ao módulo do vetor Rzinho. Então, Rzinho corresponde a essa soma dentro de uma raiz quadrada. Muito bem. Se eu elevo Rzinho ao quadrado, a raiz quadrada desaparece, então eu fico com a primeira potência. Logo, eu vou substituir essa soma por Rzinho ao quadrado. Então, eu fico com ômega Rzinho ao quadrado. Aqui eu tenho ômega 3x quadrado. E no denominador, nós temos o seguinte. Se eu elevar esse lado a 5 meios,
eu tenho que elevar este lado a 5/2, portanto dá r elevado à quinta. Muito bem, r elevado à quinta. Consequentemente, nós podemos substituir a fração acima por ômega em evidência, que multiplica r² menos 3x² sobre r elevado à quinta. Muito bem. Observe mais uma vez o resultado obtido. Logo, nós podemos escrever que a derivada parcial em relação a y da componente py é igual a ômega, que multiplica r² menos 3y² sobre r à quinta. E a derivada parcial em relação a z da componente pz é igual a ômega, que multiplica r² menos 3z² sobre r à quinta. Muito bem. A partir de agora, nós vamos somar as derivadas parciais. E com isso, vamos obter menos ρ ligado. Perceba que na soma, ômega sobre r à quinta pode ser colocado em evidência. A partir daí, nós vamos somar este termo com este termo com este termo. Então, eu vou ficar com r² mais r² mais r². Portanto, 3r². Na soma, vamos obter menos 3x² menos 3y² menos 3z². Então, menos 3 que multiplica x² mais y² mais z². Perceba agora o seguinte. r² corresponde a esta soma elevada à primeira potência. Então, aqui nós temos justamente menos 3r². Logo, esta subtração nos dá zero. Consequentemente, a densidade volumétrica de cargas elétricas ligadas vale zero. Nós podemos interpretar este resultado da seguinte forma: não haverá um acúmulo volumétrico de cargas elétricas ligadas no interior do material dielétrico polarizado. Muito bem. Nós podemos ainda obter um segundo resultado. Nós podemos ir em busca agora da densidade superficial de cargas elétricas ligadas. Em vídeos anteriores, vimos que a densidade superficial de cargas elétricas ligadas corresponde ao produto escalar do vetor polarização elétrica com o versor da normal externa à superfície considerada. Então vamos retomar a figura agora. Anteriormente, nós vimos que o vetor polarização elétrica está na mesma direção e sentido do vetor R, ou do versor R'. Portanto, por exemplo, nessa região, o vetor polarização elétrica está nessa direção e sentido, na mesma direção e sentido do versor R', ou do vetor R. Então vamos ilustrá-lo aqui. E isso se repete para cada região do material dielétrico polarizado. Consequentemente, analisando a superfície externa do material dielétrico de raio Bzinho, a densidade superficial de cargas elétricas ligadas na superfície externa de raio Bzinho corresponde ao produto escalar do vetor P pelo versor NB da normal externa associada. Isso nos dá o módulo do vetor P, simplesmente P, vezes o módulo do versor N, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau, pois os dois vetores possuem a mesma direção e sentido,
Logo, isso nos dá simplesmente mais a intensidade do vetor polarização elétrica. Logo, σB corresponde. Vamos em busca da sua intensidade. Vamos retomar a expressão original. Então aqui nós temos R². Então nós temos mais a intensidade do vetor polarização elétrica, que é QE ε0 vezes a carga Qzão sobre 4πε, o raio neste caso é Bzinho, portanto Bzinho². Nós podemos calcular também a densidade superficial de cargas elétricas ligadas na superfície interna do material dielétrico de raio Azinho, fazendo o produto escalar do vetor P pelo versor NAzinho. Perceba que a normal externa à superfície interna se encontra na mesma direção, porém sentido oposto ao vetor polarização elétrica. Logo, nós vamos obter o módulo de P vezes 1 vezes o cosseno de 180 graus. E isso nos dá justamente o negativo da intensidade do vetor polarização elétrica. Consequentemente, a densidade superficial de cargas elétricas ligadas na superfície interna do material dielétrico é negativa e é igual ao negativo da intensidade do vetor polarização elétrica. Portanto, vamos obter que ε0 vezes a carga Qzão dividido por 4πε, Azinho neste caso, elevado ao quadrado, com o sinal de menos, obviamente. Vamos observar como esses resultados concordam de fato com a figura ilustrada. Perceba que o raio Azinho é menor do que o raio Bzinho. Se Azinho é menor do que Bzinho, o módulo de σA é maior do que o módulo de σB. Isso significa que a densidade superficial de cargas elétricas ligadas na superfície interna, além de ser negativa, tem maior valor numérico. Consequentemente, nós vamos observar de fato um acúmulo superficial de cargas ligadas negativas nas proximidades da superfície da esfera condutora positiva, como era de se esperar. Muito bem. E o valor numérico de σA é maior do que o valor numérico de σB, que é positivo. Consequentemente, na superfície externa, nós vamos observar o aparecimento de cargas elétricas positivas, justificando o fato de que σB é maior do que zero, porém com um valor numérico menor do que σA, conforme ilustrado na figura colocada no quadro. Muito bem. Com isso, eu encerro a resolução desse problema. Até a próxima.